Olá pessoal, tudo bem? Eu quero levar para você um pouco da porção da palavra de Deus para alimentar seu entendimento de Deus, para alimentar seu conhecimento de Deus. Jesus, ele sempre disse alguma coisa em relação a ele. E isso é muito importante a gente entender. Por exemplo, lá em João, no capítulo 6, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente tem que buscar entender cada palavra que Jesus falou, qual o sentido, o objetivo da palavra, qual orientação a palavra nos dá. É muito importante a gente, quando olhar para a Bíblia, ver ela dessa forma, ter essa prudência. Eu quero convidar você para a gente compreender isso, aprender isso. Jesus disse assim: eu sou o caminho. Ora, que caminho é esse que Jesus é? Jesus, ele disse que é um caminho. Jesus não está falando no sentido literal. Jesus está falando no sentido, fazendo uma simbologia, usando uma figura de linguagem da pessoa dele como um caminho para que o homem chegue a Deus. Então Jesus está dizendo que o meio de você andar para chegar a Deus é por ele. Aí Jesus diz: eu sou a verdade. Ora, Jesus está falando que é a verdade. Agora, que verdade é essa que Jesus é? Qual é a verdade que Jesus disse que é? Em relação a quê? Então, é preciso a gente entender essas coisas. Aí Jesus diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, que vida é essa que Jesus é? Nós precisamos buscar entender, não é? Em que relação Jesus está falando isso? Aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, o que Jesus nos ensinou dentro dessa última frase que ele diz, dentro dessa instrução que ele está dando aos discípulos? Jesus, ele está dando uma resposta aos seus discípulos que lhe interrogaram acerca de conhecer a Deus, acerca de saber como chegar a Deus. Jesus agora está dando uma resposta. Dentro desse contexto, Jesus foi interrogado. E Jesus agora, dentro desse texto que ele está falando, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 6, Jesus está dando uma resposta aos seus discípulos, ele está orientando aos seus discípulos dentro da resposta, dentro da pergunta, da questão que foi feita a ele. Ora, vamos entender aqui uma coisa. Jesus veio ao mundo dizendo: olha, eu sou a luz que vinha ao mundo. O que Jesus ensinou dentro disso aí? O que Jesus ensinou dentro dessa palavra que ele deu? Em que sentido de luz Jesus está se referindo? Jesus, ele fez uma comparação dele para a luz que ilumina, a casa, a luz física. Por quê? A luz, ela traz esclarecimento. A luz, ela nos dá conhecimento das coisas que estão no escuro. A luz, ela nos dá entendimento, para que a gente compreenda o que é e o que não é em meio às trevas. Então, Jesus chega ao mundo dizendo: eu sou a luz que vinha ao mundo. É bom a gente observar que Jesus, ele coloca no artigo definido, não indefinido, dando a entender que existe outra luz. Jesus coloca no artigo definido, dizendo: eu sou a. Ele é a luz. Está no artigo definido. Isso quer dizer que não existe outra. Ele é a luz, que o homem precisa ser iluminado por ele. E o que é que Jesus está se referindo aí quando ele diz: eu sou a luz? Ora, o mundo estava em trevas, no sentido de entendimento de Deus, no sentido de caminhar com Deus, no sentido de conhecer as verdades de Deus, no sentido de estar na vontade de Deus. Jesus, ele vem ao mundo nesse sentido, dizendo que é a luz. Ele traz ao homem o entendimento verdadeiro sobre Deus. Para o homem conhecer verdadeiramente a Deus, para o homem compreender a vontade de Deus, Jesus é quem nos dá o entendimento de Deus. Quando Jesus diz: eu sou a luz que vinha ao mundo, isso Jesus está dizendo, Jesus está afirmando que até então o mundo estava em trevas,
perdido no seu entendimento de Deus, perdido na sua compreensão de Deus, cada um seguindo a Deus dentro dos conceitos dos homens, dentro das religiões, dentro da filosofia humana, mas os homens estavam nas trevas, porque estavam todos sem o entendimento de Deus. Quando Jesus diz, eu sou a luz que vim ao mundo, Jesus está dizendo, através de mim, vocês vão ter um entendimento verdadeiro para chegar a Deus, conhecer a Deus e servir a Deus e estar em comunhão com Deus, o Pai. Isso quer dizer que fora de Jesus, irmãos, todo entendimento, todo conceito, toda tradição, toda filosofia que se ensina em nome de Deus é vã. A pessoa continua nas trevas, sem entendimento de Deus, porque se o homem quer estar na luz, compreendendo, tendo esclarecimento, vendo a realidade de Deus e vivendo a realidade de Deus, ele precisa estar na luz. E a luz não é conceito religioso, formulação de doutrinas de igreja ou de homem. A luz não é a filosofia dos homens por aí na religião. A luz não é um conceito, um conjunto de doutrina. A luz não é o que ensina os conceitos dos homens. A luz é Jesus. Para você ter o entendimento de Deus e seguir verdadeiramente dentro de uma clareza, andando confiante, estabelecido e firmado em Deus, você precisa ser guiado pela luz, por Jesus. Os seus ensinos, as suas orientações, as suas instruções, os seus ensinamentos. É isso que nós precisamos. É isso que eu confronto muito com as pessoas para analisar o que eles entendem, o que eles ensinam, o que eles estão sendo orientando, se está dentro do que Jesus ensinou. Porque se não estiver dentro da doutrina de Cristo, o homem continua nas trevas. Jesus disse, eu sou a luz. Aí Jesus diz, irmãos, é importante a gente entender tudo que Jesus fala, buscar compreender. Aí tem outro termo que Jesus diz assim, eu sou a porta. Ora, o que é que Jesus está dizendo aí? Jesus não está falando de uma porta física, literal. Jesus está falando que ele é o lugar de acesso. Porque o que é porta? Porta é um lugar de acesso que dá acesso a você entrar e sair, ou estar num canto e partir para outro, de uma situação para outra, de um lugar para outro. Jesus, quando diz que ele é a porta, ele está dizendo que ele é o único objeto, o único meio para o homem sair da situação que está, entrando por ele para ir para uma situação de conforto. Situação de conforto, de salvação. Ele é a porta, por isso que ele disse, quem entrar por mim salvar-se-á. Então, a gente tem que entender por onde é que você está buscando entrar para ter certeza de salvação, para ter certeza de comunhão com Deus, para ter certeza de proteção de Deus. Meu amigo, Jesus disse, eu sou artigo definido, a porta. Jesus, ele é a porta. Ele não é uma porta. Existem muitas portas por aí, convidando as pessoas a entrar por elas. Mas essas portas não tiram você da situação que você está para levar você para outra situação confortável. Essas portas que estão por aí não faz você sair da perdição e entrar na salvação. Todos que entram por essas outras portas, que não é a porta da salvação, continuam perdidos, infelizmente enganado, tendo entendimento no seu coração que é enganoso de que estão salvos. Porque Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém é condicional a quem quiser entrar, não é forçado, é por escolha de cada indivíduo. Ele diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Então Jesus é a porta. Irmãos, nós temos que entender essas palavras de Jesus. Nós temos que absorver o que Jesus quis passar, o que Jesus nos orientou, o que Jesus nos instruiu com as palavras que ele disse, com os ensinamentos dele. Jesus é a porta, meu irmão. Você pode ter entrado na porta da religião, na porta da igreja, na porta do entendimento do homem, na porta da filosofia, na porta da religiosidade, mas se você não estiver com esse entendimento de que Jesus é quem pode tirar você dessa condição para outra, e se você entrar por ele, o que é entrar por ele? É outra coisa que a gente tem que entender, que o pregador tem que esclarecer as pessoas no seu discurso, no seu sermão, para que as pessoas entendam e compreendam, e não levar o povo a um emocionalismo dentro de uma euforia de poder. Mas o pregador tem um compromisso de levar o povo ao entendimento para que tenham
consciência e compreensão do que estão ouvindo. Entrar por Jesus é estar por Ele, conduzido por Ele, seguindo-se por Ele, se dirigindo na vontade de Deus por Ele, pelo que Ele nos ensinou, gente. Enquanto os homens vivem sua vida de fé em Deus, seus conceitos de Deus relativamente, seus conhecimentos de Deus relativos, suas verdades relativas, Jesus diz, eu sou a verdade. Irmãos, a verdade não é o que ensina a religião A, B ou C, ou líder A, B ou C. A verdade é o que ensinou Jesus. Você está dentro do que Jesus ensinou? Você está afirmando sua vida em Deus nos conceitos ensinados por Jesus? Você está estabelecendo sua vida de prática de fé em Deus através do que Jesus ensinou? Tu estás vivendo uma vida de fé e praticando uma vida de fé dentro do que Jesus ensinou ou no que está ensinando as religiões e os homens por aí? Jesus disse, eu sou a verdade. Então tudo que você precisa conhecer, que é absolutamente a verdade para o homem conhecer a Deus, está dentro dos ensinos de Jesus. Quando Jesus diz isso, ele está mostrando que tudo que se fazia no mundo, que todos os conceitos religiosos do mundo, que todos os ensinamentos e as orientações que o mundo vivia dentro das suas religiões, era mentira, estavam nas trevas, não levavam o homem a Deus, porque quando Jesus vem dizendo, eu sou o caminho, é porque os caminhos que andavam não era o caminho que o homem precisava andar. Eu sou a verdade, é que a verdade que os homens estavam vivendo não era a verdade de Deus. Quando Jesus diz, eu sou a vida, porque a vida que o homem entendia que tinha com Deus, não era a vida que o homem tinha com Deus verdadeiramente. Quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus está dizendo, nenhum desses caminhos que vocês estão seguindo, dentro dos seus conceitos, dos seus entendimentos, das suas religiões, pode levar vocês a Deus, porque eu sou o caminho e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus está estabelecendo que fora dele, tudo que se vive no conceito deste mundo não passa de nada, não vai levar o homem a lugar nenhum, só vai fazer o homem continuar na condenação, na perdição e na vida sem Deus. Mas nesta hora, essa porção da palavra de Deus para você ser alimentado e ser despertado para buscar conhecer o que Jesus ensinou, para ser esclarecido pela luz que é Jesus Cristo. A luz é Jesus, a verdade é Jesus, o caminho é Jesus, a vida é Jesus, a porta é Jesus. E você só vai estar firme em Deus quando você ouvir e praticar, não o que ensina as religiões, os homens dentro das religiões, mas você só vai estar firme em Deus quando ouvir e praticar a palavra dele. Foi o que ele disse lá em Mateus 7:24. Homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra dele. Então que nesta hora, esse que vos fala, evangelista Wellington Ramos, desejo do meu coração, é que através dessa orientação você desperte e busque conhecer a verdade que liberta, que o seu entendimento seja aberto e que o Espírito Santo possa te esclarecer, te dando entendimento e te dando sabedoria para que você creia e se converta à verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, instruções que edifica e dá entendimento para uma vida de fé verdadeiramente em Deus.